Vamos começando com a aula de mesenquimais. Mesenquimais não, desculpa. Com as neoplasias glandulares, que é a aula número 13, que a gente vai ver os adenomas tubulares e vilosos, o adenocarcinoma bem diferenciado, os adenocarcinomas pouco diferenciados, a metástase de adenocarcinoma em fígado e o adenocarcinoma metastático em linfonodo. Bom, aqui vocês estão vendo o que eu realmente não gosto nessa lâmina, porque ela tem uma confusão, porque mistura várias situações, né? Então, a gente tem que quebrar em partes. Então, esses dois primeiros aqui correspondem a um adenoma tubular. Eu não sei se vocês notam que a parte superior dessa lesão é um adenoma extremamente pequeno inicial, ela vai apresentar hipercorada, ou seja, as células têm uma relação núcleo-citoplasmática mais próxima de 1:1. Lembra que isso é uma característica de displasia, é aquele conjunto de alterações que a gente utiliza para graduar uma lesão em direção à neoplasia maligna. Que vocês vão ver assim, mas quando a gente vê papiloma, papiloma não tem displasia. Bom, papiloma é papiloma e adenoma é adenoma. Todos os adenomas têm um certo grau de displasia, tá? Nem que seja displasia leve. A mesma coisa acontece embaixo, vocês têm essa excrescência, todo esse material aqui é um adenoma tubular, e ele é tubular porque ele vai formar túbulos como se fossem espaços glandulares. Tá? Ele é muito difícil, é uma lesão que raramente cai em prova, justamente pela dificuldade. Bom, vocês têm uma terceira imagem, que é uma árvore de Natal, né? Parece um pinheirinho todo ramificado. Essa ramificação, ela lembra como se fosse um cabelo meio despenteado, né? Então ele foi chamado de adenoma viloso, né? Da história dos vilos, e vilos vem de veloso, que é pelo. Então esse padrão que a gente tem arboriforme é característico. E quando a gente olha em maior aumento, que a gente vai ver nas próximas lâminas, vocês vão ver que eles têm alterações citológicas bem mais exuberantes. E aqui vocês têm uma quarta lesão com espaços glandulares irregulares, e tem uma coisa que eu falei para vocês que é fundamental para a gente trabalhar, que são os estigmas da maldade. Você se lembra quais são os estigmas da maldade? O que a gente tem? Vamos lá. Vamos colaborar com a pobreza. O que tem no estigma da maldade? São 4 mais 1. Invasão da membrana basal? Invasão é uma coisa que não é bem estigma da maldade, porque tem situações de invasão que não é malignidade, tipo nevo melanocítico. Então, é um critério secundário, mas tem estigmas que são mais importantes. Frequentemente, como é que elas estão? Elas estão íntegras ou ulceradas? Ulceradas. Elas têm inflamação, elas têm necrose, elas têm hemorragia e elas podem ter índice mitótico alto. Tá? Então, esses 5 achados, eles são importantes para determinar, a grosso modo, se a lesão é maligna. E se vocês olharem a porção superficial dessa lesão, tem uma solução de continuidade, uma ulceração, está faltando epitélio. Então, eu já fico com o pé bem atrás com essa lesão, porque ela está apresentando um dos estigmas da maldade. É óbvio que nesse aumento, a distância fica difícil de caracterizar, mas é só para mostrar assim, que em pequeno aumento a gente tem características arquiteturais de adenomas tubulares, de um adenoma viloso e de um adenocarcinoma bem diferenciado. Então, o adenoma tubular, vocês veem que quando a gente vai olhando cada vez mais perto, as células que compõem o adenoma são mais escuras. Por quê? Porque elas têm menos citoplasmas, núcleos maiores e menos células caliciformes. Mas elas têm algumas características de benignidade. Por exemplo, elas tentam imitar estruturas tubulares relativamente regulares. Os adenomas tubulares, quando têm displasia, são displasias leves. Os núcleos tendem a se colocar em direção à base. Quanto mais o núcleo se dirige em direção à luz, maior vai ser a displasia.
e essas glândulas se mantêm isoladas, elas não se fusionam. Isso é importante porque uma característica fundamental dos adenocarcinomas é a fusão das glândulas, formando um padrão em chuveiro chamado de cribriforme. Outros adenomas tubulares, pedunculares, e vocês veem que eles são hipercromáticos, e dá para comparar nessa lesão aqui, nesse quadrante direito e inferior, a lesão com os núcleos hipercromáticos e um pouco maiores do que o habitual, mas ainda ocupando o terço inferior da espessura da glândula, comparado com essas duas glândulas normais. Vocês veem que também a quantidade de células caliciformes diminui, e isso leva, então, a esse padrão de longe cada vez mais escuro. Adenomas tubulares podem ser extremamente difíceis de caracterizar quando eles são muito pequenos. Então, não se preocupem, porque isso é alguma coisa para especialistas, né? Nem eu olho adenoma, porque eu acho difícil. Já o adenoma viloso, ele é muito mais exuberante, ele é mais frondoso e, normalmente, ele tem displasia mais acentuada. Então, vocês estão vendo que aqui foi cortado o que seria a junção com a mucosa normal, a altura da mucosa normal, então é uma lesão arboriforme e exofítica. Te lembra? Ela cresce para fora. Crescer para fora é bom, papiloma. Crescer para dentro é invasão. Na maior parte das vezes, salvo o que eu falei, cuidado, algumas lesões benignas têm invasão, que é o caso clássico dos nevos melanocíticos, mas é um grupo à parte, tá? De uma maneira geral, invasão característica, por exemplo, se estendendo até tecido adiposo, é uma coisa muito ruim. Então, ele tem esse padrão arboriforme. Nesse quadrante inferior, dá para ver a junção da mucosa normal com a mucosa alterada. Então, vocês vão ver que a mucosa alterada, ela tem um padrão arquitetural muito mais exagerado. Lembra daquela loucura crescente? O hotel vai ficando cada vez mais desorganizado, hipercromático e com menos células caliciformes. E nos maiores aumentos, dá para ver que os núcleos se encontram praticamente na metade da altura do epitélio. E isso já é uma displasia moderada. Tá? Então, a gente vai utilizar os terços, inferior, médio e superior, para considerar a displasia. Todo adenoma viloso, ele tem um grau de displasia, pelo menos, de leve a moderado. Isso é importante porque os cânceres de intestino grosso, quando aparecem a partir de adenomas, eles são basicamente em adenomas vilosos. Então, os adenomas vilosos, eles são muito mais perigosos e devem ser tirados a curto prazo para evitar a transformação. Já o adenocarcinoma, ele tem algumas características um pouco diferentes. Tá? Por exemplo, ele tem solução de continuidade, ulceração. As glândulas são mais confusas. E olhem essa estrutura glandular redonda, que embaixo se encontra maior aumento. Ela é uma estrutura tipo uma ilha redonda, com 1, 2, 3, 4 lúmens. Isso é o padrão cribriforme, quando as glândulas se fusionam e formam uma coisa só. Então, é importante que esse padrão de fusionar glândulas confusas, é extremamente fundamental para fazer diagnóstico. E vocês veem que, ao invés de manter aquele lúmen mais ou menos redondo ou ovalado, ele é todo dobrado e festonado, contendo restos celulares, células inflamatórias e muco. Tá? De novo, voltando ao que o colega falou, e a invasão? Bom, como é que a gente conta invasão em adenocarcinomas de intestino? A partir da extensão além da muscular da mucosa. Se vocês forem olhar, a muscular da mucosa, ela está mais ou menos por aqui. Então, aqui, ó, ela deveria estar passando mais ou menos nessa altura. Isso aqui já é invasão. Tá? Mas eu vou dizer para vocês, isso é muito difícil de considerar. Não é tão fácil. Essas microinvasões, elas são extremamente complexas, né? Então, o conceito de adenocarcinoma microinvasor existe e é um conceito para especialista, não é para o André que vai olhar. O André vai olhar as peles dele. Eu não vou ficar olhando adenoma de intestino, pode ser extremamente difícil, tá? E aí a gente tem o adenocarcinoma pouco diferenciado. Pode falar. Eu não entendi muito bem qual que seria a diferença entre o
O pólipo e o adenoma? Pólipo é uma excrescência, é algo que cresce além da superfície. Pólipo pode ser qualquer coisa. Um pólipo pode ser um adenoma, como pode ser um adenocarcinoma. Então, pólipo é uma estrutura arquitetural. Adenoma, uma neoplasia benigna. Tá? Não são sinônimos. Cuidado com isso, porque eu posso ter um adenocarcinoma polipoide, certo? É a mesma coisa que impele falar tuberosidade. Tuberosidade é uma lesão tumoral grande, mas tumoral grande pode ser várias coisas. Pode ser lesões benignas, lesões malignas de baixo grau, lesões malignas de alto grau, não quer dizer nada. Só quer dizer uma excrescência muito grande. Então, essas alterações arquiteturais de papiloma, cuidado. Às vezes as pessoas falam papiloma, desculpa, pólipo como sinônimo de adenoma, não é. Pólipo é uma alteração simplesmente arquitetural. É um adjetivo para uma lesão exofítica que cresce para dentro da luz e pode ou não conter pedículo. Opa, deixa eu passar para o outro lado. Ó, isso é um pólipo. Tá vendo? Ele tem um pedículo e é uma excrescência porque o nível da mucosa é aqui embaixo. Então, isso é um pólipo, mas, na verdade, o nome correto é adenoma viloso. Se tu quiser adjetivar, tu vai dizer adenoma viloso polipoide. Mas nunca vai dizer pólipo viloso. Não existe esse conceito. Tá? Então, pólipo é uma alteração arquitetural. A lâmina 41 já é uma situação bem mais drástica, porque apesar de vocês não enxergarem direito, a lesão está na mucosa, na submucosa, na muscular própria, e na serosa. Ou seja, aqui o conceito de invasão está muito bem estabelecido. E em maior aumento embaixo, vocês têm a invasão entre a muscular própria e a serose, e nessa faixa desse quadrado que corresponde ao quadro superior direito, vocês têm lesão dentro de vasos, que é a embolização linfática. E isso é terrível, porque significa que essa lesão está indo à distância. E existe a diferenciação da displasia de baixo grau, de alto grau e a malignidade. Então, o que a gente tem? Vocês veem que as lesões benignas, elas são ricas em muco, são células cilíndricas altas ricas em muco com núcleos basais. Quando tem displasia de baixo grau, elas vão ocupar até no máximo metade, geralmente um terço, ou no máximo metade da espessura do epitélio. De alto grau, elas vão além disso. Tá? Então, elas podem ocupar toda a espessura. E as malignidades, elas perdem os formatos ovalados e arredondados, começam a apresentar esses aspectos festonados com glândulas duplicadas, glândulas com múltiplos lúmenes, quer dizer, estruturas glandulares com múltiplos lúmenes, que é o padrão cribriforme, que vem em chuveiro, em latim, com presença de restos necróticos, certo? O que a gente tem aqui, né? Está escrito em cima, a professora escreveu linfonodo. Vocês têm um linfonodo com presença de estruturas glandulares. Linfonodo tem glândula? Apesar de falarem, né, de linfadenomegalia, e adeno é glândula, linfonodo não é glândula, né? Não tem estrutura glandular. Se tem estrutura glandular, é alienígena. E alienígena, nesse caso, sempre é metástase. Pode ter glândula benigna dentro de linfonodo? Nota de rodapé. Pode, em malformações. Mas esqueçam isso agora. Isso é extremamente raro. 99,999.999% das vezes, glândula em linfonodo é metástase, é lesão avançada. E além dessas glândulas serem irregulares, com núcleos acavalados, sobrepostos, ocupando toda a espessura, vocês veem que o conteúdo dessas glândulas corresponde a material necrótico e exudação fibrino-neutrocitária, sinal de necrose. Toda essa bolinha cor-de-rosa que vocês estão vendo de longe é uma enorme de uma glândula retendo material necrótico e muco, que é algo altamente incomum de se encontrar.
Aqui, no caso, é tecido hepático, apesar de longe não estar muito bom de ver, mas corresponde a tecido hepático. E vocês têm a presença, então, dessa estrutura glandular muito mal feita, em que as glândulas estão praticamente todas fusionadas. Por exemplo, no quadrante inferior direito, dá para ver o padrão cribriforme. Vocês têm uma estrutura glandular com 2 lúmens e cheio de sangue. Vocês se lembram que hemorragia ela é um sinal também de malignidade. Uma coisa curiosa que vocês vão ver, frequentemente, em pequeno aumento ou imagem ecográfica, as metástases hepáticas, elas não têm padrão infiltrativo, elas têm padrão expansivo, elas parecem um balão crescendo. Isso acontece porque o crescimento delas é muito rápido, expande tão assim depressa, que ela termina empurrando as estruturas adjacentes. Ela não chega a fazer infiltração como no órgão. Então é curioso que a metástase, apesar de ser mais agressiva, ela tem um padrão expansivo na maior parte das vezes. Na maior parte das vezes. Vocês se lembram de um carcinoma que a professora falou em aula, que também tem um padrão expansivo e é maligno, bem maligno, que cresce na cava inferior até o coração, de tão maligno que é? Carcinoma de células renais. Tá? Esse é uma pegadinha, porque ele parece bem delimitado e ele é maligno. Então, esse padrão infiltrativo versus expansivo, ele funciona na maior parte das vezes. Mas nevos melanocíticos infiltram e são benignos, e carcinoma de células renais são expansivos e são malignos. Ou seja, a natureza não é tão binária e tão burra. Ela é muito mais interessante do que a gente imagina. Então, vocês têm as metástases que podem ocorrer por via hemática, para o fígado, que é o órgão principal. Baço gosta de metástases? Sim ou não? Não. Não, né? O baço ele tem um fator protetor que impede a presença de metástase, apesar dele ser um tremendo filtro. Geralmente, metástases hemáticas, elas são principalmente para o fígado, quando envolve trato gastrointestinal, ou para o pulmão, especialmente quando é mama. E via linfática, também a grande maioria das lesões gostam de fazer lesão inicialmente para linfonodo. Por exemplo, mama para linfonodo axilar, eles vão seguir a drenagem da sua região, certo? Qual é a terceira via de metástase? Vocês têm a via hemática, a via linfática, e qual é a terceira? Vocês lembram? Cai na prova. Aquela que ocorre através das cavidades naturais sacerosas, que também é chamada de transcelômica. Por exemplo, uma metástase de carcinoma de estômago que coloniza o ovário. Tá? E isso tem nome, e a professora às vezes pergunta na prova. Se chama tumor de Krukenberg, com 2 Ks, K no início e K no meio. Krukenberg. Certo, gente? Tá? É a metástase de adenocarcinoma via serosa ou cavidade natural, antigamente chamado de transcelômica, então, a metástase de adenocarcinoma de estômago no ovário. É um clássico da literatura que adoram citar, certo? Então, vocês têm os adenocarcinomas bem diferenciados, em que as estruturas glandulares, apesar de regulares, elas ainda lembram o tecido original, tanto do ponto de vista morfológico, citologia e um pouco de arquitetura, como funcional, produção de muco, e os poucos diferenciados, eles vão ficando cada vez mais malucos e, por exemplo, quase não tem túbulos, eles começam a ficar sólidos. Obviamente, em alguma área ele vai ter uma diferenciação melhor, mas vocês se lembram? A gente não classifica por percentual, a gente classifica pelo clone mais agressivo. A maior parte das vezes, essa é a regra. Essa é a progressão que vocês têm, a sequência adenoma-adenocarcinoma, que foi feita por um cientista chamado Vogelstein, e a meu ver merecia ter ganho um Nobel, em que ele mostra uma série de alterações do ponto de vista genético,
em que vocês têm as alterações envolvendo os genes APC, beta-catenina, Carras, P53, SMED, telomerases, e isso vai determinar desde a mucosa normal se transformando a adenoma viloso, até o adenoma se transformando num adenocarcinoma in situ, invasor e metastático, seguindo sempre essa sequência. Aqui a sequência que vocês têm, a mucosa normal, pólipos, um pólipo já com carcinoma in situ inicial, né? E um adenocarcinoma já fazendo a obstrução. É muito bonita essa foto, né? Se algum de vocês quiser printar isso, tirar uma foto, eu acho que vale a pena, né? Mesmo que vocês peguem depois lá no filmezinho no YouTube. Câncer de colo tem vários estágios, que vai depender da invasão da estrutura da parede, e isso determina maior quantidade de vasos, principalmente linfáticos, em direção à cirrose, com maior chance de fazer metástases. Então, quanto mais espesso for o tumor e maior for a invasão da parede, maior a chance de metástase. Até pouco tempo atrás, não existiam grandes opções para tratamento de câncer de cólon, além da cirurgia. Atualmente já existem biológicos, mas vocês se lembram, né? O custo de biológico em um ano é mais ou menos $100 mil, é uma coisa desproporcional. Então tá, essa era a primeira aula. E vocês têm o segundo material. Esse segundo material, ele é menos confuso, porque eu achei aquelas lâminas ali fotografadas, eu já critico há algum tempo, de que elas estão muito amontoadas e fica um pouco difícil para vocês. Tá? Então, assim, adenocarcinoma é uma coisa bem mais complexa que carcinoma epidermoide. Então, não se preocupem se vocês acharem difícil, porque é difícil mesmo. Então, a dica é, se tiver estrutura glandular maligna, especialmente fora de lugar, como num linfonodo, matou a charada, vocês estão vendo um adenocarcinoma. Já as neoplasias mesenquimais e outras neoplasias, como o melanoma em pele e linfonodo, eles são situações bem mais interessantes. Então, a gente tem os leiomiomas uterinos, os lipomas no tecido subcutâneo, os teratomas aqui em ovário, mas vocês sabem que ele pode dar em qualquer lugar, incluindo testículos, e o melanoma em pele e linfonodo. Aqui vocês têm a presença de um corte de útero, que inclui do lado direito um endométrio atrófico, sofrendo cistificação, uma atrofia cística, que indica que é uma paciente menopausada. Vocês têm a parede uterina, o miométrio, e nessa parede vocês veem um nódulo extremamente bem demarcado. Isso tem uma explicação. O crescimento do leiomioma é maior, a taxa de crescimento é maior do que o tecido ao redor. E ele expande tanto que ele faz pressão contra as estruturas. E quando a gente corta ele histologicamente, ele faz uma certa retração e dá essa área branca ao redor. Uma das coisas assim, mais curiosas que tem é que se vocês pegarem um útero com leiomioma e cortarem, no início, bem na hora do corte, eles estão todos na mesma altura. Espera 10 minutos, o leiomioma cresce assim 5 milímetros para cima, como se fosse uma rolha de champanhe, porque ele está sob pressão. Então, é uma característica dele, essa retração, na verdade, é artefatual. Ó, vocês têm aqui um leiomioma e aqui outro leiomioma bem demarcado. Vocês veem que tem umas trilhas aqui, a gente chama isso de dente de rato, porque é a lâmina do corte, ela quebrou e ela começa a fazer essas ranhuras. Isso é um artefato de fabricação. Aqui o leiomioma no meio do útero. E uma coisa que é importante, aqui está o endométrio, vocês veem que está de cabeça para baixo em relação às outras, e é importante que o reconhecimento do leiomioma é mais fácil em pequenos aumentos, ou mesmo macroscopicamente, do que grandes aumentos. Por quê? Porque esse tecido muscular liso do leiomioma, ele é tão semelhante
em relação ao tecido normal circunjacente, que vocês não conseguem fazer diferença. Ou seja, a alteração aqui, como no papiloma, é apenas no nível arquitetural. Ela não ocorre em termos citológicos. A única coisa que pode ocorrer é que as células são um pouco mais desorganizadas, as fibras estão jogadas para qualquer lado. Mas, de uma maneira geral, ele é bem mais complexo. Então, existe uma frase no Robbins que, se a gente ficar muito perto da árvore, a gente perde a noção da floresta. Então, cuidado, não se olha leiomioma muito perto, a não ser para ver uma ou outra característica. Mais perto, a zona de retração periférica e um nódulo bem demarcado. Mais perto, os feixes de células fusocelulares, caracterizando o músculo liso miometrial, com características benignas, não tem mitose, não tem necrose, não tem ulceração, não tem hemorragia, não tem processo inflamatório, não tem estigma da maldade. Leiomioma é um clássico, e nas provas práticas, ele sempre cai. Qual é a chance de um leiomioma cair numa prova prática de patologia geral? 100%. Todo mundo vai ter que fazer esse diagnóstico, porque é fundamental. Os feixes em diferentes direções. Ah, mas aqui eles estão fusiformes e aqui embaixo eles estão redondos. Porque isso tem 3 dimensões, gente. Se vocês cortarem o núcleo no sentido transversal, ele vai parecer longo. Mas se ele estiver diferente para vocês, ele não vai ficar redondinho? Ó, tá redondinho aqui. Ah? Então, isso é uma visão em 3 dimensões. E não tem invasão de estruturas, ele é uma lesão bem demarcada. Lembra das características gerais das neoplasias benignas versus malignas? Lesões expansivas, com bordas definidas e arredondadas, favorecem diagnóstico de benignidade. Além disso, lesões simétricas favorecem benignidade, que também é o caso desse leiomioma. Aqui só para mostrar o útero normal, com as glândulas espiraladas, e em cima vocês têm um endométrio atrófico com essa atrofia cística, que é mais típica de mulheres menopausadas. E aí, que tecido é esse aqui embaixo? Vocês reconhecem? Já viram isso? Esses dias me mandaram uma Parece foto. Hã? Não, desculpa. Eu estou tentando aumentar um pouco, mas parece um tecido adiposo. Tecido Não? adiposo, porque ele não tem cor, né? Por que ele não tem cor? Porque não tem nada aí, foi lavado pelo xilol, isso é um monte de vazio. Então, aqui em cima, vocês têm uma bolinha amarela, com uma fina cápsula de tecido conjuntivo e alguns vasos, que quando cortado macroscopicamente parece um quindim com um amarelo desmaiado, mas não tem gosto de quindim, tem gosto de churrasco, né? Porque é carne. E vocês têm basicamente um tecido adiposo maduro, extremamente bem demarcado. E, de novo, ele é tão bem diferenciado que, se eu chegar muito perto da célula, eu perco a noção do lipoma. Então, isso é um lipoma, né? Oma é tumor, lipos, gordura, né? Tumor do tecido adiposo. Cápsula fibrosa foi pintada de verde por nanquim, isso é o macroscopista que faz, e os adipócitos maduros, em que vocês têm basicamente a ausência do material lipídico, os triglicerídeos foram lavados, com o núcleo deslocado para a periferia. Ó, em maior aumento, a gente mal enxerga o núcleo, e entre os adipócitos vocês podem ter uma fina vascularização. Essa vascularização pode ser maior ou menor, a ponto de vocês terem lipomas que se misturam com hemangiomas, e a gente chama de angiolipoma. A importância de saber que existe angiolipoma é que o angiolipoma é um tumor doloroso da pele, né? Os pacientes pedem para tirar, já que o lipoma por si ele não dá sintoma além das alterações estéticas. Que órgão é esse? Vamos ver se vocês sabem. Olha, no início falou que o teratoma era no ovário, né, senhor? Mas tu reconhece que isso é um ovário? De jeito nenhum. Não reconhece. Então, se caísse na prova, pergunta, que órgão é esse? Vocês poderiam? Não há elementos suficientes para fazer o diagnóstico de órgão ou tecido. Então, vocês têm uma situação em que há uma estrutura capsulada e cavitária. Como é que a gente chama isso? Então, como tinha o pólipo, que é a excrescência exofítica, aqui vocês têm um cisto. Cisto é uma cavidade com algum tipo de revestimento. O que são essas estruturas compridas e anoveladas aqui dentro, que parecem bombril?
O que vocês acham que é? Cabelo? Tá crescendo cabelo dentro do tumor. Que coisa, né? É um tumor que tem cabelo dentro. E aí, quando vocês vão olhar, é um assombro, porque ele tem de tudo. Essas estruturas cinzas correspondem a estruturas cartilaginosas, epitélio cilíndrico simples, epitélio glandular do tipo tecido colônico, epitélio não, aqui vocês têm tecido adiposo, vamos ver maior aumento. Ó, epitélio colônico, vocês estão vendo? Glândulas colônicas, submucosa, muscular própria, só não tem serosa, está faltando um pedaço. Mas está dentro daquele tumor do pelo. Está tudo junto. Vocês têm aqui um resumo de um ser humano. Ó, vocês têm as glândulas, começam a desconfiar porque não tem muscular da mucosa, vai direto para muscular própria. E é uma muscular pequena, com glândulas extremamente bem demarcadas. Com tecido muscular normal, um tecido muscular que não é atípico, é maduro. Com áreas glandulares. Você sabe o que é isso aqui? Essa estrutura aqui que parece um pico? Isso aqui? Já viram isso na histologia? Não, né? Isso aqui é um germe dentário, isso é um dente. Vocês estão vendo um pedaço de um dente. E em cima tem epitélio escamoso estratificado igual à pele, querendo imitar como se fosse uma cavidade oral. E a mesma lesão. Germe dentário, com as células basaloides, e parecem as células do tecido do folículo piloso. Estruturas glandulares, estruturas vazadas, vamos ver maior aumento. Opa, fui para o outro lado. Tecido cartilaginoso e embaixo ele ossificou, então vocês têm cartilagem e osso. Epitélio cilíndrico simples de um lado, lembrando colo uterino, e do outro lado um epitélio glandular estratificado, lembrando epitélio respiratório. Cartilagem e tecido ósseo, e do lado músculo, e do outro lado glândulas mucosas normais. Uma maluquice, não existe órgão assim. Isso é algo completamente alterado. Tecido cartilaginoso calcificando, ficando roxo. Epitélio escamoso estraticado e queratinizado com pelo. Olha os folículos pilosos que estavam crescendo, estão aqui, junto a tecido conjuntivo e tecido adiposo. Ó, os folículos pilosos onde estavam crescendo os pelos. Que coisa fantástica. Isso aqui é é aquelas estruturas coriônicas que tem no sistema nervoso central. Ó, e tem essas estruturas pseudoglandulares. Epitélio cilíndrico simples sobre uma estratificação que lembra um tubo digestivo, submucosa, muscular própria, serose, tecido nervoso. Só que não existe isso. Os epitélios glandulares de trato gastrointestinal, eles formam glândulas, não tem esse padrão de cilíndrico simples, quase que retificado, que lembra colo uterino. Eles são completamente diferentes. Opa! E aí, como é que a gente chama essa situação? Como é que é o nome desse tumor? Vocês já falaram até. Qual é o nome do tumor? Esse tumor que deu no ovário. O teratoma, senhor? Isso, teratoma. E o que quer dizer teratoma? Oma é tumor. E o que é o teratus? Sabe o que quer dizer teratus em grego? Monstro. Porque são lesões aberrantes. Coitado do paciente, né? Não tem culpa disso, mas foi o nome que deram. E a minha pergunta, se caísse na prova, teratoma é uma neoplasia benigna ou maligna? O que vocês acham? Uma boa pergunta, senhor, mas eu sei que o prognóstico é relativamente bom, né? Por mais que aparentemente seja uma coisa monstruosa, tipo, a sobrevida é bem alta, né? Tá, então, vocês dizem que é uma neoplasia benigna. Isso? Sim ou não? Não teria os dois, professor? Hã? Não teria teratomas que são malignos e benignos? Então, vamos responder a pergunta.
Teratoma não é neoplasia. Teratoma é teratoma. Não confunda uma coisa com outra. Neoplasia é um conjunto de situações e o teratoma é uma outra situação completamente diferente. E os teratomas, como tu disse, podem ser, na grande, imensa maioria das vezes, benignos e eventualmente malignos. Como é que a gente reconhece de cara se o teratoma é maligno? Quando eles são sólidos, eles tendem a serem malignos quando são sólidos. Tendem, não estou dizendo que eles são. E segundo, as estruturas que determinam malignidade geralmente são indiferenciadas, lembrando estruturas embriônicas. Tá? E tu não dá o nome de teratoma maligno, tu vai dar o nome da neoplasia que malignizou. Então, tu vai dizer teratocarcinoma maligno ou carcinoma indiferenciado em teratoma, certo? Tem que ser descritivo. Então, cuidado, teratoma é teratoma. Existem outras estruturas que também não são neoplasia, que são os amartomas e os coristomas. Eles são muito confundidos, as pessoas usam tudo como sinônimo de amartoma. Mas para explicar uma coisa simples, amartoma pode ser uma bola de cartilagem no pulmão. Tem cartilagem no pulmão? Ele é uma estrutura que pertence ao pulmão, tecido cartilaginoso, sim ou não? Oi, hoje está todo mundo dormindo, pelo jeito. Gente, sim, vocês têm a traqueia que é cheia de cartilagem. Agora, se eu tiver uma bola de cartilagem na mama, isso é uma estrutura da mama ou não? Não. Então, a amartoma é uma estrutura, uma malformação autóctone, que é própria daquele tecido. Enquanto que o coristoma, ela é uma estrutura alienígena. Ela não é própria daquela localização, mas é uma estrutura malformativa e benigna. O órgão mais bonito que existe de todos, o tecido mais lindo que existe, que é pele, que está de cabeça para baixo. Fizeram um favor ainda de virar de cabeça para baixo, para deixá-la um pouco mais difícil, né? Olhando a parte superior direita, epiderma, derma rico em unidades pilosebáceas e hipoderma. E vocês têm a presença dessa lesão que se estende desde a junção dermoepidérmica até o tecido adiposo. Qual é a célula que produz pigmento marrom na pele? Hein, gente? Melanócito. Vamos colaborar com a pobreza. Melanócito. Melanócito. Tá? E eu vou contar uma coisa para vocês. Melanócito em nevo, apesar de parecer invasor, ele detesta tecido adiposo. Então, quando vocês tiverem uma lesão pigmentada que se estende ao tecido adiposo, provavelmente, não sempre, mas para vocês que estão iniciando, tem que se pensar em melanoma. Além disso, ele vai ter característica de malignidade, ulceração, inflamação, hemorragia, necrose e presença de mitoses. Células confusas de todos os formatos, fusiformes, pigmentadas e não pigmentadas, de todos os formatos. Vocês reconhecem isso como melanócito? Não, né? Tirando a presença do pigmento amarronado, vocês veem que ela não tem nenhuma diferenciação. Mas não existe graduação para melanoma como tem para carcinoma. Melanoma é melanoma, não existe melanoma bem diferenciado. Só, deixa eu voltar aqui. Tá? Você se lembra da lâmina de Nevo que a gente viu? Vocês têm uma noção de lembrar onde que ficava a melanina no nevo melanocítico? Ela ficava em qualquer lugar? Não, né? Ela ficava nas células A, que são as células mais jovens e que moram sempre ou na junção dermoepidérmica ou no derma superficial. E vocês viram que o pigmento ele se estende por toda a lesão de maneira heterogênea? Então, uma outra pista importante em pequeno aumento. Lesão pigmentada com dispersão heterogênea da melanina, a trepo contrário tem que se pensar em melanoma. Há exceções, como eu falei para vocês,
Existem lesões benignas melanocíticas de hipoderma, como existem lesões pigmentadas em toda a sua extensão. Mas são exceções e elas são lesões simétricas, de evolução lenta, sem estigma da maldade, clinicamente bem características, certo? Então, lesão melanocítica é um grupo de lesões bem complexas, mas de uma maneira geral, lembrar, nevo é simétrico, sem estigma da maldade, sem mitose, simétricas e em que a melanina se estabelece sempre em direção à junção dermoepidérmica. Melanomas têm estigma da maldade, incluindo mitoses, são assimétricas, invadem o tecido adiposo e apresentam melanina em qualquer posição, em qualquer quantidade e em qualquer distribuição. Linfonodo, está quase todo ocupado, só sobrou isso de tecido linfóide normal, e ali está os dentinhos do rato passando, né? O rato hoje está trabalhando bastante. E vocês têm um linfonócito quase todo marrom. Linfonodo marrom, o que é? Óbvio, metástase melanoma. Talvez seja uma das metástases mais fáceis da gente avaliar em histologia. Mas em uma hora aumenta aquela confusão, porque vocês têm mistura de pequenos linfócitos, macrófagos, que são residentes, e as células pigmentadas, que correspondem às células do melanoma. Tá? Às vezes é mais fácil ver melanoma de longe também do que de perto. De perto, às vezes eles são bem confusos, porque melanócito ele não tem uma cara. Ele pode ter a cara que ele quiser em neoplasia. Certo, gente? Então tá. Era isso. A aula, basicamente, é essa.